Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do programa Prévios para cálculos previdenciários e hoje veremos como fazer o cálculo de atividades concomitantes dentro do programa. Apenas como informação, algumas questões relacionadas com as atividades concomitantes, elas podem ser achadas no artigo 32 da Lei 8.213, na IN 45 de 2010 do INSS e na resolução número 214 também do INSS de 28 de junho de 2012. Bem, no programa nós fizemos um exemplo hipotético onde o segurado trabalhou em 3 empresas. Na empresa A, de 15 de 2 de 75 até 17 de 3 de 2011. Na empresa B, de 1º de janeiro de 1998 até 30 de junho de 99. E na empresa C, de 1º de fevereiro de 2005 até 31 de julho de 2006. Notem que nós temos concomitantemente apenas uma atividade, ou seja, apesar de estar em 3 empresas, não foi trabalhado nas 3 ao mesmo tempo. Houve sempre um trabalho na empresa principal, que é a empresa A, e em períodos diferentes foi concomitante com a empresa B e posteriormente com a empresa C. Bem, na parte 2, nós escolhemos calcular o tempo de contribuição e a RMI. Como deve ser o cálculo para as atividades concomitantes? Bem, aqui nós temos algumas opções: agrupar todas as atividades secundárias, separar todas as atividades secundárias ou somar as contribuições das atividades secundárias com a principal. Quando escolhemos agrupar todas as atividades secundárias, não há necessidade, vou avançar aqui até a parte 4, salários de contribuição, de estabelecer a empresa que está relacionada com esse valor. Então, notem que somente está aqui o valor da atividade principal e o valor da atividade secundária, mas não está estabelecido, vejam que está desativado, a empresa que se refere a esse valor. Por quê? Porque quando agrupamos, existe jurisprudência para isso, ao calcular as proporcionalidades relacionadas às atividades secundárias, todas elas são levadas em consideração. Querem ver? Vamos calcular e imprimir. Emitimos o relatório. Como trata-se de uma dívida lei atual, nós vamos emitir o relatório do cálculo da RMI pela Lei 9.876, atividades secundárias. Então, nós teremos aqui os salários de contribuição de ambas as atividades, tanto da empresa B quanto da empresa C, que são em períodos diferentes. Notem que a empresa B foi de 1998 a 99 e a empresa C foi de 2005 a 2006. Então, quando agrupamos, é calculada a proporcionalidade com base no tempo de ambas essas atividades. Notem, ao agruparmos, geramos 36 salários de contribuição e isso significa 3/30. Por quê? Porque são 3 anos de tempo de contribuição nessas atividades para uma espécie de benefício por tempo de contribuição. O divisor dessa proporcionalidade, conforme estabelece IN 45, ele está diretamente relacionado com a carência da espécie de benefício que está sendo calculada. Então, neste caso, está sendo calculada uma espécie de benefício por tempo de contribuição, onde o segurado está inscrito antes de 98, portanto, a carência neste caso seria de 30 anos. Por isso, 3 dividido por 30. Bem, se separarmos na parte 2, não agruparmos e sim separarmos todas as atividades secundárias, é necessário que na parte 4, salários de contribuição, nós façamos a relação do salário da atividade secundária com a empresa específica que ele se refere. Então, aqui, neste caso, eu lançaria R$300, empresa B, que é o período de 98 até 99. Notem que a atividade principal não precisa ser relacionada, apenas a atividade secundária. Então, mais adiante, o segurado trabalhou em 2005 numa empresa C, também está relacionado. Da onde ele tira essas informações? Onde é que estão essas informações? Essas informações elas têm que estar devidamente incluídas na parte 3, que é o tempo de contribuição.
Então, aqui foi estabelecido o tempo da empresa A e qual a empresa que se refere, empresa B e empresa C. Então, nesses casos, ao calcularmos de forma separada as atividades secundárias, é necessário fazer essa vinculação das empresas com seus respectivos salários. Notem, inclusive, que ao calcularmos, também vamos gerar o mesmo relatório anterior da lei atual, será estabelecido para a empresa B um salário, né, sempre levando em consideração o grupo de 12 contribuições em relação ao tempo. Nesse caso, notem que a proporção já se diferencia. Então, se tenho na empresa B 18 meses de contribuição, equivale a um grupo de 12 contribuições completas, né? Então, por isso, aqui. E também a mesma coisa para a empresa C. Passa, então, a ser calculado de uma forma separada. Okay? E a última opção que temos na parte 2 é, neste caso, somar as contribuições das atividades secundárias com a principal. E aí é quando não caracteriza múltiplas atividades, que podem ser encontradas naquelas legislações que comentei no começo do vídeo. Então, neste caso, também não há necessidade de relacionar empresas e salários de contribuição, porque elas serão somadas, né, desde que não atinjam o teto. Então, aqui, notem que não mais sai o relatório das atividades secundárias, porque esse salário será considerado um salário único e principal, e sendo somado naqueles períodos, né, no caso de 98, com a atividade principal, será calculado uma RMI com base nessa soma dos salários ao longo do tempo. Então, essa é a dica para o cálculo quando há atividades concomitantes. Obrigado.